Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando prosseguimento ao estudo das funções quadráticas ou das funções do segundo grau, nós falaremos das inequações do segundo grau. Falaremos das inequações produto, das inequações quociente e das inequações simultâneas. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse. Depois de termos falado na aula anterior de funções quadráticas, vamos começar o estudo das inequações do segundo grau por sua definição. Se A é diferente de zero, as inequações ax2 mais bx mais c maior, menor, maior ou menor ou igual a zero são denominadas inequações do segundo grau. Para resolvermos a inequação ax2 mais bx mais c maior que zero, por exemplo, devemos responder à seguinte pergunta. Existem valores de x no conjunto dos números reais que façam com que a função f de x igual a ax2 mais bx mais c seja positiva, ou seja, maior que zero? Bom, aqui nós estamos dizendo que essa inequação aqui tem que ser maior que zero. Então, eu preciso responder se existe de fato algum x que faça com que essa inequação seja, como desejamos, maior que zero. Vamos para o nosso próximo slide para a gente entender melhor o que nós estamos dizendo aqui. Completando a informação do slide anterior, para ax2 mais bx mais c maior que zero, é preciso analisar se existem valores de x que façam a função ser positiva. Ser positiva é ser maior que zero. Para ax mais bx mais c menor que zero, é preciso verificar se existem valores de x que façam a função ser negativa. Ser negativo é ser menor que zero. Para ax2 mais bx mais c maior ou igual a zero, é preciso analisar se existem valores de x que façam a função ser positiva ou nula, ou seja, igual a zero. Ser nula é ser igual a zero. Esse sinal de maior ou igual a zero significa ser positivo ou ser igual a zero. Para ax2 mais bx mais c menor ou igual a zero, é preciso verificar se existem valores de x que façam a função ser negativa ou nula. Ser nula significa ser igual a zero. Estudo do sinal. Quando estávamos estudando as funções quadráticas, eu falei que o estudo do sinal era de extrema importância no estudo das inequações do segundo grau. Pois bem, vamos fazer uma pequena revisão aqui do estudo do sinal. Quando o delta é maior que zero, nós temos duas situações. A parábola pode estar voltada para cima ou para baixo, interceptando o eixo x em dois pontos de abscissas distintas, ok? Que eu chamo de x1 e x2. Então, para delta maior que zero, eu terei essas duas situações. Nesse caso aqui, ó, A é maior que zero e nesse caso aqui, A é menor que zero. Observe o seguinte, quando o A é maior que zero, valores que estão à esquerda de x1, ou seja, para cá, ó, me retornam valores positivos para a função. E para a direita de x2, para cá, ó, também me retornam valores maiores que zero para a função. Já os valores que estão entre x1 e x2, aqui de azul, ó, esses valores me retornam valores negativos para a função. E foi isso que eu escrevi aqui embaixo. Ó. Se x for igual a x1 e igual a x2, ou seja, for igual aos zeros da função, estiver exatamente em cima desses pontos, ó, a função é igual a zero. Nós já vimos isso lá na função quadrática. Se x for menor que x1 para a esquerda ou maior que x2 para a direita, a função será positiva. Afinal, olha lá os valores positivos. E se x estiver entre x1 e x2, aqui no trecho azul, ó, a função será negativa, ou seja, menor que zero. Tudo bem? Já quando A é menor que zero, a situação é a seguinte. Para valores que estão à esquerda de x1, ou seja, menores que x1, eu tenho valores negativos para a função. Aqui o sinal de menos. Para valores para a direita de x2, também valores negativos para a função.
Agora, para valores que estão entre x1 e x2, que eu pintei aqui de azul, ó, esses valores me retornam valores positivos para a função, conforme o sinalzinho está ali. Beleza? Então eu tenho três situações também. Quais são? Bom, quando x é igual aos zeros da função, a função é igual a zero. Se x for menor que x1 ou maior que x2, trecho vermelho, eu terei a função menor do que zero. Aqui os sinais negativos. Se x estiver entre x1 e x2, lá o sinal positivo, a função será maior que zero. Tudo bem? Vamos para o próximo caso. Um segundo caso que nós também vimos lá nas funções quadráticas, repito, é importante assistir a aula de função quadrática antes dessa aula, é quando o delta é igual a zero. De novo, nós temos aqui um caso onde A é maior que zero, né? Delta igual a zero mais A é maior que zero, e aqui com A menor que zero. Lembrar que A define a concavidade da parábola. Então, como essa parábola está voltada para cima, A é maior que zero. Essa para baixo, A é menor que zero. E o delta igual a zero significa que nós só vamos ter a parábola tocando o eixo x em um único ponto. Na verdade, são duas abscissas, são dois zeros da função, mas esses zeros são iguais, portanto a parábola toca o eixo x em um ponto de abscissa dupla, de abscissa igual, tudo bem? Pois bem, vamos ver quais são as situações que acontecem aqui, ó. Se x for diferente do zero da função, ou seja, se x não for nem x1 e nem x2, a função é positiva. Olha aí, positiva, positiva. E se x for igual a x1 e x2? Bom, se x for igual a x1 ou x2, a função será zero. Afinal, x1 e x2 são os zeros da função. É o que está escrito aqui, ó. Se x for igual a x1 igual a x2, a função é nula, é zero. Agora, se x for diferente de x1 e x2, em qualquer caso, ela é positiva ou maior que zero. Pois bem, com A menor que zero, vamos ver o que ocorre. Bom, se o x for diferente dos zeros da função, os valores da função são negativos em todos os casos. Aqui, negativo, negativo. Não temos valor positivo, afinal a parábola não passa para cima do eixo x, tá vendo? E se o x for igual aos zeros da função? Quando o x é igual aos zeros da função, a função é zero. É o que está escrito aqui. Se x for igual aos zeros da função, a função será nula. E se x for diferente dos zeros da função, eu terei a função negativa, os valores negativos para a função. Vamos ver o outro caso. Nossa terceira e última possibilidade para o discriminante é ele ser menor que zero. Se ele for menor que zero, a parábola não toca o eixo x, né? Em nenhum dos dois casos, nem com A maior que zero, quando ela está voltada para cima, nem com A menor que zero, quando ela é voltada para baixo. Em nenhum dos casos ela toca o eixo x. Isso vai fazer com que, no primeiro caso, a função seja positiva para qualquer valor de x. Então, qualquer valor aqui que eu pegar de x vai me dar um valor positivo para a função. É por isso que o gráfico está todo acima do eixo x. Tudo bem? Está escrito isso aqui, ó, para qualquer x pertencente aos reais, f de x será positivo ou maior que zero. E no caso de A ser menor que zero, observe que a parábola fica toda abaixo do eixo x. Por isso, qualquer valor que eu utilizar aqui para x, ó, no eixo x, eu terei um valor negativo para a função. Afinal, o gráfico está todo abaixo do eixo x, por isso, ela será sempre negativa. E é isso que está escrito aqui, ó. Qualquer que seja o x que pertença a R, f de x será menor que zero. Comparação entre o número real e as raízes da equação do segundo grau. Comparar o número real beta às raízes x1 maior ou igual a x2 da equação do segundo grau ax2 mais bx mais c igual a zero é verificar se beta é menor que x1 ou menor ou igual a x2. Isso aqui, ó, é quando x1 é igual a x2, a gente pode ter raízes iguais, né? Então, x1 e x2 podem ser raízes duplas da equação do segundo grau, e aí beta estando à esquerda, ele será menor que ambas, ok? Ou pode acontecer de x1 ser menor que x2, ou seja, duas raízes reais, beta estando à esquerda de x1, continua sendo menor que as duas raízes, tudo bem? Bom, beta pode estar entre as raízes x1 e x2, obviamente que nesse caso elas têm que ser diferentes, porque se elas forem iguais não tem como beta estar entre elas, tá certo?
Beta pode estar à direita de x2, ou seja, beta maior que x2, e aí vale a mesma observação que eu fiz lá no primeiro caso, ó. Esse sinalzinho de igual aqui é para quando x1 é igual a x2, e se x1 é igual a x2, beta estando à esquerda de x2, ele será maior que ambas. E ainda que eles sejam diferentes, aqui x1 menor que x2, beta também será maior que ambos. Ou, numa última hipótese, beta pode ser uma das raízes, ou seja, beta pode ser igual a x1, ou igual a x2, ou igual a ambos, né? Caso x1 e x2 sejam iguais. Então, comparar o número real às raízes é dizer em qual posição da reta numérica em relação às raízes da equação esse número real está, obviamente, sem fazer o cálculo das raízes. Bom, sendo a função f de x igual a ax2 mais bx mais c, que é a forma geral da função quadrática, nós teremos que se beta estiver à esquerda de x1 ou à direita de x2, o produto de A por f de beta é positivo. Ou seja, o coeficiente A e f de beta têm o mesmo sinal. Bom, o que vem a ser f de beta? Pessoal, se eu coloquei aqui o beta no lugar do x, eu terei que substituir na função do segundo grau x por beta. Então, ao invés de ter ax2, eu terei a beta 2. Ao invés de ter bx, eu terei b beta, ok? É isso que está escrito aqui, trocando o x por beta, porque aqui é f de beta e não f de x. Pois bem, vamos ver graficamente aqui o que isso quer dizer. O que está dizendo aqui em cima? Bom, a gente observa aqui que nesse caso a gente tem o coeficiente A maior que zero. Isso por quê? Olha aqui a parábola voltada para cima, né? Sempre que o A é maior que zero, a parábola fica voltada para cima. E nesse caso, ela intercepta o eixo x em dois pontos de abscissas, x1 e x2, que são os zeros da função. Bom, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó. Para a direita de x2, para cá, ó, se eu colocar o beta à direita desse zero da função, de x2, o valor da função fica positivo. Afinal de contas, para cá, o gráfico está acima do eixo x. Logo, em beta, eu terei f de beta positivo, ou seja, f de beta maior que zero. Se eu pegar um valor para beta à esquerda de x1, para cá é a esquerda de x1, acontecerá a mesma coisa. O valor de beta estando à esquerda de x1 vai me retornar um valor para a função também positivo. Isso porque aqui o gráfico está acima do eixo x nesse trecho. Então, f de beta será positivo. Então, em ambos os casos, tanto o A, o coeficiente A, será positivo, quanto a função também será positiva. Ou seja, f de beta, f, a função em beta, será também maior que zero. E multiplicar os sinais positivos, ambos positivos, vai me dar um resultado positivo. É isso que está dizendo aqui. Se eu fizer o produto de A por f de beta, eu vou ter um resultado positivo, ok? Vamos ver agora quando o A é menor que zero, tá certo? Bom, se A é menor que zero, concavidade voltada para baixo. A parábola que intercepta o eixo x em dois pontos de abscissas também x1 e x2, que são os zeros dessa função, tudo bem? Bom, se eu posicionar o beta à direita de x2, para cá é a direita de x2, a função será negativa. Esse trecho da função está para baixo do eixo x. Logo, a função em beta será negativa, tá certo? Se eu posicionar o beta à esquerda de x1, vai acontecer o mesmo. Aqui a função tem valor negativo, ou seja, f de beta será menor que zero, negativo também. Afinal de contas, olha a parábola aqui nesse trecho para baixo do eixo x. Bom, e se A é menor que zero, e nós vimos que se beta estiver à esquerda de x1 ou à direita de x2, a função também será negativa, multiplicar os sinais menos vezes menos também vai dar mais, comprovando que
Nesses dois casos, o produto de A por F de beta será mesmo positivo. Bom, vamos ver agora o que acontece se beta estiver entre as raízes x1 e x2. Obviamente que nesse caso, as raízes têm que ser diferentes, né? Vou fazer um esboço aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ó. Aqui o eixo x, se as raízes forem iguais, a parábola vai apenas tocar o eixo x, tá certo? x1 será igual a x2. Nesse caso, não tem como beta estar entre as raízes, ok? Porque elas são iguais. Então, obviamente que nessa situação, as raízes devem ser distintas. Bom, se isso ocorrer, se beta estiver entre as raízes, o produto de A por F de beta será negativo, ou seja, A e F de beta terão sinais opostos. Vamos ver graficamente o que está sendo dito aqui. Bom, aqui ó, nós temos o A maior que zero, tá certo? Logo, parábola com concavidade voltada para cima. Aqui a parábola está interceptando o eixo x em dois pontos de abscissas x1 e x2, que são os zeros da função. Obviamente, eles são diferentes, por isso a parábola intercepta em dois pontos de abscissas x1 e x2. Tá aqui, ó. As raízes devem ser diferentes para que beta esteja entre elas. E aqui eu posicionei beta entre as duas raízes, tá certo? Entre os dois zeros. Bom, nesse intervalo onde beta está posicionado, entre as duas raízes, a função terá valores negativos. Isso porque nesse intervalo a parábola está toda abaixo do eixo x, ok? Para cá ela é positiva, para cá também, porque nesses trechos a parábola está para cima do eixo x. Mas aqui onde me interessa agora, entre as duas raízes, a função será negativa. Ou seja, eu terei A maior que zero, positivo, e F de beta menor que zero, negativo. E multiplicar positivo com negativo vai me dar um resultado negativo. É isso que está dizendo aqui. Se eu multiplicar A com F de beta, eu terei um resultado negativo, ok? Bom, agora aqui, ó, quando A é menor que zero, agora a parábola está voltada para baixo, tá certo? Também interceptando o eixo x em dois pontos de abscissa x1 e x2. Tá? Aqui, mais uma vez, elas têm que ser diferentes para que beta esteja entre elas. Posicionando beta entre as raízes, ó, eu vou ter agora um valor positivo para a função. Afinal, nesse trecho, a função está para cima do eixo x. Ok? E aí eu terei um valor para A negativo e um valor de f de beta positivo. E multiplicar um valor negativo por um positivo vai me dar um valor negativo. Mais uma vez, é o que está sendo dito aqui. Por último, nós podemos ter beta igual a um dos zeros da função, ou igual a ambos, ok? Se isso ocorre, esse produto será nulo. Isso porque f de beta será igual a zero. Pessoal, o que significa isso que está sendo dito aqui? Se eu tiver, por exemplo, o valor x1 igual a 2 e o valor x2 igual a 3, sendo esses valores os zeros de uma função quadrática. Se eu pegar o valor 2 e colocar no lugar de x, isso fará com que a função zere. Se eu pegar o valor 3 e colocar no lugar de x, também fará com que a função seja nula. Esse, inclusive, é o significado de dizermos zeros da função. São os valores de x que fazem com que a função seja nula, ok? Se eu estou dizendo que beta é igual a um dos zeros da função, significa que se eu pegar o beta e colocar no lugar de x, eu terei um resultado igual a zero, ok? Ou seja, f de beta será igual a zero. E independente do valor que A venha a ter, multiplicar qualquer valor por zero vai me dar um resultado igual a zero. Então, em resumo, eu tenho beta pode estar à esquerda de x1. Bom, se beta estiver à esquerda de x1, independente de x1 ser menor que x2 ou igual a x2, o produto de A por f de beta será maior que zero, ou seja, positivo.
Isso porque, pessoal, se beta estiver à esquerda de x1, ainda que x1 seja menor que x2, beta estará à esquerda de ambos, ok? Bom, mas pode acontecer de beta estar entre as duas raízes, e nesse caso, as raízes têm que ser distintas, porque senão não tem como beta estar entre elas, ok? É por isso que aqui eu não tenho sinalzinho de igual, tá vendo? Não tenho sinal de igual, porque as raízes não podem ser iguais, ok? Então, se beta estiver entre as duas, o produto de A por F de beta será negativo. Nós vimos isso lá no estudo dos sinais nos slides anteriores. Agora, pode ocorrer de beta estar à direita de x2. Estando à direita de x2, ele também estará à direita de x1. Seja x1 igual a x2 ou menor que ele, ok? E nesse caso, esse produto também será maior que zero. E por fim, beta pode ser x1, pode ser x2 ou pode ser ambos quando eles são iguais, quando x1 é igual a x2, quando eu tenho esses zeros iguais. Se isso ocorrer, esse produto será nulo, ou seja, A vezes f de beta será igual a zero. Bom, ainda com base no resumo que a gente fez no slide anterior, a gente tem que, quando beta está entre as duas raízes, obrigatoriamente o discriminante tem que ser maior que zero, ou seja, delta tem que ser maior que zero. Vamos ver por quê? Bom, o que acontece com a parábola quando delta é maior que zero? Bom, a parábola interceptará o eixo x em dois pontos de abscissas x1 e x2 distintos, né? Dois pontos que são distintos. Seja o A maior que zero ou menor que zero. Em ambos os casos, eu terei duas raízes reais distintas, ok? E isso me dá a possibilidade de colocar o beta entre elas, certo? Se elas forem iguais, isso não será possível. Eu não conseguirei botar o beta entre as raízes se elas forem iguais. Então, obrigatoriamente, elas têm que ser distintas. E para que elas sejam distintas, delta tem que ser maior que zero. Aqui nós temos o A maior que zero e aqui o A menor que zero, ok? Nos demais casos, o discriminante pode ser maior ou igual a zero. Vamos ver aqui, o que acontece quando delta é igual a zero. A gente vai ter a parábola tocando o eixo x, aqui com A maior que zero e aqui com A menor que zero, tá certo? Toca o eixo x num ponto de abscissa x1 igual a x2. Aqui também, x1 igual a x2. Observe que nesse caso, eu posso posicionar o beta à esquerda das raízes, para cá, ou à direita delas, para cá, tá certo? O mesmo acontece aqui, posso posicionar o beta à esquerda ou à direita das raízes. Nessa situação aqui, onde delta é maior que zero, também eu posso posicionar beta à esquerda de x1 ou à direita de x2. E aqui também, à esquerda ou à direita de x2. É por isso que quando beta está entre as raízes, obrigatoriamente delta tem que ser maior que zero. Ele não pode ser igual a zero, porque senão essa situação aqui me impede de colocar o beta entre as duas raízes, ok? Agora, nos demais casos, para colocar beta à esquerda ou à direita das raízes, não tem problema o delta ser igual a zero ou maior que zero. As duas situações são possíveis. Bom, com base no que foi dito, em resumo, a gente tem o seguinte: o que deve ocorrer para que beta esteja entre as duas raízes da função quadrática? Bom, eu preciso ter o produto de A por f de beta menor que zero e, ao mesmo tempo, delta maior que zero. Essa condição aqui, eu coloquei apenas didaticamente aqui, porque ela não é necessária. Não há outra possibilidade de um número real estar entre duas raízes se as raízes forem iguais. Então, para que beta esteja entre elas, obrigatoriamente o discriminante deve ser maior que zero. Foi isso que eu coloquei aqui
nesse quadrinho, ok? Alguns alunos perguntam, professor, eu não vi nenhuma situação em que delta devesse ser menor que zero. É claro, pessoal, não tem como eu posicionar beta em função de duas raízes que não existem. Não existem por quê, professor? Porque se o delta for menor que zero, a gente não vai ter raízes reais, uma vez que a parábola não tocará o eixo x. Então, como é que eu vou posicionar o beta em função dessas duas raízes reais que não existem? Tudo bem? Bom, e o que tem que acontecer para que beta seja igual a uma das raízes ou igual a ambas? Porque pode ocorrer ambas as situações, né? Ó, beta pode ser igual a x1, que pode ser igual a x2. Isso ocorre quando o delta é igual a zero. Aí a gente tem apenas uma raiz real, né? E aí o beta pode ser igual a ambas. Ou pode ocorrer de beta ser igual a x1, mas diferente de x2. Ou o contrário, beta pode ser igual a x2 e diferente de x1. Em ambos esses casos aqui, ó, delta é maior que zero, ok? Bom, então o que tem que acontecer para que beta seja igual às duas ou a uma delas? O produto de A por F de beta tem que ser igual a zero e delta tem que ser maior ou igual a zero. Tá aqui, ó, maior ou igual a zero, ok? Se essas duas condições ocorrerem, é porque beta é x1, é x2 ou é igual a ambos, tudo bem? Bom, por fim, a gente vai ter duas situações, ó. O que tem que acontecer para que beta esteja à esquerda de x1? Pessoal, beta à esquerda de x1 significa beta à esquerda das duas raízes, né? Seja x1 igual a x2 ou menor que ele, ok? Porque se beta está à esquerda de x1, obviamente ele está à esquerda de x2. Para que isso aconteça, eu tenho três situações que precisam ocorrer. O produto de A por F de beta tem que ser maior que zero, delta tem que ser maior ou igual a zero, e beta ainda deve ser menor que a soma das raízes dividido por 2. Ok? Se essas três situações ocorrerem, beta estará à esquerda de x1. E para que beta esteja à direita de x2? Bom, estar à direita de x2 é estar à direita de ambas as raízes, né? Sejam elas iguais ou diferentes, tudo bem? O que deve ocorrer? Três situações também. Além de o produto de A por F de beta ser maior que zero e delta ser maior ou igual a zero, beta deve ser maior que a soma das raízes dividido por 2. Essa soma que eu estou dizendo aqui é a soma das raízes, a soma dos zeros da função, ou seja, x1 mais x2. Essa soma pode ser calculada somando as duas raízes ou fazendo menos b dividido por a. Professor, mas que b e que a são esses? São os coeficientes da função quadrática, ok? A gente não tem aqui o a e o b, são esses valores que nós vamos usar para encontrar a soma das duas raízes. Tudo bem? Então, fazendo menos b sobre a, eu encontro a soma delas. Pessoal, depois de termos estudado a posição de um número real beta em relação às raízes da equação do segundo grau, em outras palavras, a posição de um número real beta em relação aos zeros da função quadrática associada à equação do segundo grau, vamos estudar os sinais das raízes da equação do segundo grau. Pessoal, estudar os sinais das raízes não é a mesma coisa do que estudar os sinais da função do segundo grau. Bom, estudar os sinais das raízes de uma equação do segundo grau é comparar o número zero às raízes x1 e x2 da equação. Isso é óbvio, né, pessoal? Para dizer que o número é positivo, eu tenho que ter a certeza que ele está à direita de zero na reta real. Para dizer que o número é negativo, eu tenho que ter a certeza que ele está à esquerda de zero. Então, de fato, estudar os sinais das raízes significa comparar as raízes ao número zero. Vamos ver aqui as situações que nós temos. A primeira delas é com as raízes positivas, ambas as raízes positivas. Para que elas sejam positivas, ambas devem estar
à direita de zero, ou seja, serem maiores que zero. E é isso que está escrito aqui nesses dois casos aqui, ó. Professor, por que eu tenho esses dois casos diferentes? Pessoal, esse daqui ó, é quando delta é maior que zero. Porque se delta é maior que zero, x1 é diferente de x2, ou seja, uma raiz é maior que a outra. Aqui é quando delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, as raízes são iguais. Mas em ambos os casos, para que ambas as raízes sejam positivas, elas devem ser maiores que zero. Em outras palavras, é preciso que elas estejam à direita de zero. Uma equação do segundo grau tem raízes positivas se essas três condições forem atendidas. Quais são elas? Delta deve ser maior ou igual a zero, é óbvio, né? Porque eu não posso ter um delta menor que zero, porque se delta for menor que zero, nem raízes reais eu terei, é por isso que o gráfico nem toca o eixo x, a parábola nem toca o eixo x, então jamais eu posso ter delta menor que zero, eu posso ter delta igual ou maior que zero, ok? E aí eu terei raízes reais, o produto das raízes deve ser maior que zero e a soma das raízes também deve ser maior que zero. Atendidas essas três situações, eu posso afirmar que as raízes dessa equação são positivas, ou seja, estão à direita de zero. S, nós já vimos no slide anterior, que é a soma das raízes. Eu posso adquirir o valor da soma somando as raízes, quando eu conheço o valor de x1 e x2, ou eu posso fazer menos b sobre a. Já P é o produto das raízes. De igual modo, eu posso encontrar o produto das raízes multiplicando uma pela outra, quando eu sei o valor de uma e de outra, ou eu posso encontrar o produto fazendo C dividido por A, ok? Então, se eu tiver raízes reais, ou seja, delta maior ou igual a zero, se o produto for positivo e se a soma das raízes também for positiva, eu posso garantir que os sinais das raízes são positivos. Bom, agora vamos ver o que deve ocorrer para que as raízes sejam negativas, ambas sejam negativas. Bom, para que as raízes sejam negativas, elas devem estar à esquerda de zero, tá certo? Estar à esquerda de zero significa ser menor que zero. É isso que está escrito aqui, ó. Ambas são menores que zero. Mais uma vez, aqui eu tenho delta maior que zero, ou seja, as raízes são distintas, e aqui eu tenho delta igual a zero, ou seja, raízes iguais. Em ambos os casos, a gente percebe que as raízes estarão à esquerda de zero. Uma equação do segundo grau tem raízes negativas se e somente se essas três condições forem atendidas. Pessoal, a primeira delas nós já falamos muito, né? Delta deve ser maior ou igual a zero, por quê? Delta jamais pode ser menor que zero, porque senão nem raízes reais eu terei, quanto mais positivas ou negativas, tudo bem? Também devemos ter o produto maior que zero e a soma menor que zero. Observe que para que as raízes sejam positivas, tanto o produto quanto a soma devem ser maiores que zero. Aqui o produto continua tendo que ser maior que zero, mas a soma passa a ter que ser menor que zero. Em outras palavras, se as raízes forem reais, que é essa situação atendida, com o produto das raízes positivo, é essa situação atendida, e a soma das raízes negativa, é essa situação atendida, nós teremos raízes reais negativas. Tudo bem? As relações entre as raízes, seu produto e sua soma, ou seja, S igual a menos B sobre A igual a x1 mais x2, e P igual a C sobre A igual a x1 vezes x2, são chamadas relações Girardi. Essas relações são ensinadas geralmente no 9º ano do ensino fundamental, né? Aqui apenas um lembrete. Por fim, vamos ver o que deve ocorrer para que as raízes tenham sinais opostos, ou seja, para que eu tenha uma raiz à esquerda de zero e a outra à direita, uma negativa e a outra
positiva, tá certo? Uma menor que zero, a outra maior que zero. Uma equação do segundo grau tem raízes de sinais opostos se e somente se essas condições forem atendidas. Quais são elas? Vamos ver. Primeiro, delta deve ser, como sempre, maior ou igual a zero, porque se delta for menor que zero, nem mesmo raízes reais eu terei. Segundo, o produto do coeficiente A por f de zero deve ser menor que zero, ou o produto das raízes deve ser menor que zero. Observe que aqui eu posso ter uma condição ou outra, ou ambas acontecendo, ok? Lembrar que o produto das raízes eu posso adquirir fazendo uma vezes a outra, caso eu conheça os valores das raízes, ou eu posso fazer dividindo o coeficiente C pelo coeficiente A. Feita toda essa introdução, a gente pode resolver inequações produto, quociente e inequações simultâneas. Para resolvermos esse tipo de inequações, a gente usa o mesmo método que a gente utilizou para resolver as inequações do primeiro grau. Inequações do tipo g de x menor que f de x menor que h de x, em que pelo menos uma dessas funções é do segundo grau, são chamadas de inequações simultâneas do segundo grau. Vale destacar que, como é necessário que a solução atenda simultaneamente a duas situações, daí o nome, ela também pode ser representada na forma de um sistema de inequações, tudo bem? No nosso próximo encontro, nós vamos abordar as funções modulares e entenderemos o que vem a ser o módulo de um número. Eu aguardo vocês na próxima aula, um grande abraço a todos e até a próxima!